Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, Senhor, na tua divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 26, 4 de junho de 1929. Conforme a alma vai fazendo a divina vontade, assim esta se expande e faz crescer a vida divina na alma. E a alma cresce no seio do seu Pai Celestial. Quem vive nela chama a viver a toda a criação. Quem sai da divina vontade, ela sai, mas seus atos ficam. Então esse é o título, né? Muito interessante, assim, grandioso, né? Meu abandono no Fiat continua. Sinto em mim tal necessidade de viver nele, que era para mim, se tornou mais necessário que minha própria natureza. Aliás, a natureza sinto mudada na vontade de Deus. Então ela sente a natureza dela mudada, toda na vontade de Deus. Sinto que está perdida nela e em todas as coisas. Em vez de me encontrar a mim mesma, encontro aquele Fiat que me diz: eu sou a tua vida. Corre, corre sempre para mim. No mar da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e de todos os bens que possuo. Então, assim, você vê que a Luísa, ela já não pensava mais nela, né? Porque a natureza dela já estava perdida na divina vontade. Então, não tinha mais pensamento. Tem muitos trechos, né? Às vezes a gente vê lá no volume, estou lendo o volume 11 também, que ela ainda pensa em si. Jesus tem que ficar falando: não pensa em si, não pensa em si mesmo, né? Você está pensando em si mesma. E aqui ela já está falando, né? Que a natureza dela já é totalmente mergulhada, né? Na divina vontade, perdida, né? Que eu sou a tua vida, corre, corre sempre para mim, no mar da minha luz, para viver dos meus atos, da minha santidade, da minha felicidade e de todos os bens que possuo. Então aqui ela está vivendo, né, em tudo a divina vontade. Mas enquanto navegava, o mar do Fiat divino, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, conforme a alma vai agindo em meu querer divino, assim ele se expande mais na criatura, de modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela. Assim se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura. Então, cada ato, a vida divina vai se expandindo. O que é se expandindo? Aumentando, né? Vai aumentando na criatura. Então, assim, aqui a Luísa já tinha feito muitos atos. Então, quer dizer que se ela já estava nesse ponto, né, de nem ver a natureza dela, já tinha expandido, né? Então, conforme agora é vida sol pleno, né? Assim ela se expande mais na criatura, de modo que cada ato a mais feito nele, tanto crescimento a mais faz nela. Então, cada ato, tanto crescimento, né? Os atos servem para o crescimento, expandindo, né? Expandindo a divina vontade na criatura. Assim se vê crescer em modo admirável a vida divina na criatura. Mas não é tudo, não é tudo. Conforme cresce a vida divina na criatura, ao mesmo tempo, por quantos atos a mais fazem meu Fiat divino, tanto mais cresce a criatura no seio do meu Pai Celestial.
O Ser Supremo abre seu seio e encerra a esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino, para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar o alimento com suas mãos, para embelezar de rara beleza. Então, cada ato, mais ela expande a vida divina, e quanto mais a vida divina está expandindo nela, mais próximo ali de Deus, né? Ela vai ficando, vai aqui, ó, tanto mais cresce a criatura no seio, então tanto mais ela cresce em Deus, né? Deus também cresce nela, né? Então, assim, quanto mais ato, mais divina vontade, porque que ela cresce, mais é Deus que se amplia nela. Porque a vida divina, na divina vontade, é Deus puro, é a vontade de Deus, é Deus que está ali. Então, quanto mais ela absorve essa vida divina, mais parecida com Deus ela vai ficando, né? Então, por isso que ela vai expandindo também em Deus, porque é mais Deus, mais morada de Deus ainda, é mais Deus habitando nela. E ela vai se transformando no próprio Deus. É por isso que ela está mais próxima, ela está ali no seio, né, do Pai, assim, o que é no seio do Pai? Gerada, né, no seio. O Ser Supremo abre seu seio e encerra esta feliz criatura para fazê-la crescer a modo divino, para vesti-la com vestidos reais, para lhe proporcionar o alimento com suas mãos, para embelezar de rara beleza. Então ela vai sendo cada vez mais embelezada. Todo o céu fica surpreso, arrebatado, ao ver que no seio de seu Criador cresce uma criatura. E dizem entre eles: alguma coisa grande fará dela, que a ama tanto e aguarda tanto que a faz crescer em seu seio paterno. Né? Assim, porque quando Nossa Senhora fala do seu seio materno, é como se saísse do ventre de Nossa Senhora, né? Então, no seio paterno, né, gerado também em Deus, né? Então, eu tô só para tentar entender, né, o que é uma criatura que está sendo gerada também no seio de Deus, né? Então, assim, é como se saísse também, né, desse ventre, não sei explicar. E todos esperam o pleno crescimento dessa criatura para ver o que será dela. Porque se ela está sendo gerada por Deus, né? Então vamos lá. Se ela está sendo gerada por Deus, então por isso que fala aqui, todo o céu fica surpreso ao ver que tem uma criatura que cresce no seio de Deus, porque sabe que grandes coisas vai sair dali, né? Então vamos imaginar assim, porque é Deus gerando aquela criatura de forma divina. Ah, tô começando a entender, peraí. Porque a criatura está sendo gerada em Deus, na santidade divina. Né? É Deus criando essa criatura. Né? É Deus que está formando essa criatura. Né? Ela não está sendo formada por homens, por pensamentos humanos aqui na Terra, está sendo formada pelos pensamentos divinos. Então, os bem-aventurados que conseguem ver, né, quem está no céu, que consegue ver essa criatura em Deus sendo gerada de forma divina, sabe que o divino só faz grandes coisas. Eles ficam esperando ver o que Deus vai criar nessa criatura. Porque sabem que vai ser coisas grandiosas, né? Assim como Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, ela foi gerada dessa forma e saiu o que saiu, né? A gente sabe, a gente nem tem noção, né? Da grandiosidade. Então, eles sabem que coisas grandes virão, né? Porque não são por efeitos que está sendo gerado, não. Está sendo gerado pelas próprias mãos divinas, né? Pelos próprios pensamentos divinos de Deus. Alguma coisa grande fará dela, que a ama tanto e aguarda tanto, que a faz crescer em seu seio paterno. E todos esperam o pleno crescimento dessa criatura para ver o que será dela. Por isso o prodígio de viver no meu querer é singular, né? Não tem igual, né? Por isso que viver no prodígio da divina vontade não tem coisa igual,
é único, porque é coisa grande, porque é formado dos pensamentos divinos, né? Ele comunica tal poder a quem vive nele, que entra em toda parte, e o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Então, o próprio Deus quer, né? É um querer divino isso. Né? Ele quer que o poder vive nele, que entre por toda parte, né? Então, assim, ele comunica tal poder a quem vive nele, então ele comunica, né? A comunicação é tão direta, né, entre Deus e a criatura, que é em todos os âmbitos da vida dela. Né? Lembra que quando é 24 horas, é plenitude, né? Plenitude, aqui na Terra a gente fala 24 horas, né? Mas eu falo assim, é plenitude, né? Comunicação plena. Então entra por toda parte, dentro e fora da criatura, em todos os atos, em tudo que ela está fazendo. Então ele quer essa comunicação, né? Para quem vive. E o próprio Deus ama e a quer fazer crescer no seu seio divino. Então, como é tanta comunicação divina, ela vai sempre crescendo, ela está sempre crescendo. Além disso, é tal e tanta a potencialidade e difusão do ato feito em minha divina vontade, então, tão potente e difuso, né? O ato feito em minha divina vontade, que onde quer que se difunda, se estende no céu e chama como a passar lista às estrelas, se estende no sol e chama a lista à luz, investe o ar, o vento, o mar, e chama a lista aos pássaros, a força do vento, as águas e os peixes, e pondo-os todos em ordem, diz a todos com seu ato, incline-se e adoremos com dupla homenagem ao nosso Criador. Aquele Fiat que nos criou está em meu ato, e eu quero criar com ele novo amor, nova adoração e glória ao nosso Criador. Então, assim, cada ato, ele é tão potente na divina vontade que todas as coisas criadas, elas são chamadas, né? Elas são chamadas a dar glória a esse ato, né? Então, por isso que é duplo, né? Criador e criatura. Toda a criação, né? Tudo. E não só se estende em todas as coisas criadas, mas se estende nos atos da Virgem, em todas as ações que eu fiz na Terra. Então, se estende, então, está junto com os atos da Virgem e os atos de Jesus na Terra, nos atos do seu Criador, nos de todos os santos, do primeiro ao último, a todos chama para lhes passar lista e faz correr dentro deles a nova vida de amor. Então é chamado tudo, né? Não está falando aqui só a criação. Os atos da Virgem, dos bem-aventurados, dos santos do céu, em tudo, do primeiro ao último homem, a dar glória a esse ato, né? De adoração e de glória àquele que a criou. Pode-se dizer que onde quer que esteja minha divina vontade, se estenda o ato da criatura feito nela. Até no inferno sentem a potência de uma criatura que opera no meu fiat divino. Porque assim como todo o céu sente a nova felicidade, a glória e o novo amor do ato da criatura feito em meu querer, assim o inferno sente o novo tormento daquela vontade divina que rejeitaram, e que enquanto está com eles, com justiça está para os atormentar. Olha que interessante, né? Então, o céu, os bem-aventurados sentem felicidades. Para quem está no inferno, os condenados sentem o contrário, é mais tormento. E cada vez, porque é por justiça isso, né? Porque eles rejeitaram sentir a felicidade. Então, ao contrário de felicidade, é infelicidade, é tormento, porque eles rejeitaram. E enquanto está com eles, com justiça está para os atormentar. E cada vez que a criatura trabalha nela, sentem o peso da justiça mais grave sobre eles e se sentem queimados demais. Assim como nada foge do meu fiat divino, assim nada foge a quem trabalha nele.
E cada vez que repete seus atos, tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória, adoração e amor a esse Deus 3 vezes santo. E aquela vontade divina que com tanto amor lhe faz lugar para fazê-la viver nela e a faz estender-se em sua interminabilidade. Peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória, adoração e amor a esse Deus 3 vezes santo. Peraí. Assim como nada foge do meu Filho divino, assim nada foge a quem trabalha nele. Então não foge também a quem trabalha nele. A cada vez que repete seus atos, tantas vezes passa para estar segura de que ninguém falta em seu ato de dar a nova glória. Então, todos os atos, todos dão a glória, adoração e amor a Deus 3 vezes santo. E aquela vontade que com tanto amor lhe faz lugar para fazer vivê-la nela. E a faz estender-se em sua interminabilidade. Depois disso, eu estava fazendo meu giro no Fiat Divino, e eu estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas, para formar deles um único ato na unidade dele. E meu amável Jesus adicionou. Então vamos lá, ela estava fazendo giro na divina vontade, estava recolhendo todas as coisas criadas, todos os atos das criaturas, para formar deles um único ato na unidade dele. E meu amável Jesus adicionou: minha filha, só minha divina vontade possui o ato único. Em sua unidade, abraça, faz tudo, da vida tudo. Mas enquanto faz um só ato, este ato tem a fonte de todos os atos juntos, que enquanto são efeitos de ato único, se espalham em tudo o que é criado e descem a bem das criaturas como atos reais, enquanto na unidade do ato único do Fiat Divino é sempre um só ato, tanto que jamais separa de si um só efeito, nem o pode separar, porque todos os efeitos formam a unidade do seu ato único. Acontece como ao sol: uma é a luz, um é o ato de luz que continuamente manda a terra. Mas essa única luz, assim que toca a terra, os efeitos são inumeráveis e reais. Então é verdade que à medida que a luz toca a terra, se veem os efeitos transformados em atos. De modo que se vê a variedade das cores, as flores, a diversidade das doçuras dos frutos e tantas outras coisas. Acaso o sol perdeu um só dos tantos efeitos que, como atos reais, tem comunicado à Terra? Então vamos lá, Jesus está falando que tudo é um ato único, mas que esse ato único, ele tem os efeitos, né? Então ele comparou ao sol, que é a luz do sol, como se fosse o ato único, né? Então esse ato único, a luz do sol, só que a hora que ela se expande, né? Essa luz, ela é expandida, e aí a hora que ela chega na Terra, ela produz muitos atos. Por quê? Porque ela produz terra, né? O solo fértil, o dia, né? Sem o sol, a gente não teria vida. Quantas vidas ela produz? Então, quantos atos, né? Ela produz, o sol produz, né? Quanta coisa ele gera. Mas ele é só o sol. Ele é só uma coisa, né? Tipo, é só uma coisa, só o sol que está fazendo isso. Só a luz dele, ele está... É mais ou menos isso, né? É uma coisa assim que eu ainda tenho que estudar, essa parte do ato único. Mas é o ato único de Deus, né? Então, o ato único é o sol que se expande essa luz, né? E aí gera vários outros atos. Mas todos são derivados desse único ato, né? Mais ou menos isso que eu estou entendendo. Mas como eu acabei de falar, né? Eu tenho que... Essa parte do ato único é uma coisa que eu preciso ainda me aprofundar para entender melhor. Mas com o exemplo do sol que Jesus está dando, já dá para melhorar assim, né, o entendimento, né? O conhecimento desse ato único, que é uma coisa... É um único ato, mas os efeitos que ele causa muitos outros atos, né?
Não zeloso os conserva em seu único ato de luz, muito mais que a força, a plenitude do seu ato de luz está formado por todos os efeitos que ele possui. Assim que o sol, símbolo da minha vontade divina, possui inumeráveis efeitos, os dá como atos reais à terra, sem perder nenhum, e faz sempre um ato só. Se isto faz o sol criado por nós, muito mais o faz a minha divina vontade. Agora, minha filha, o homem com sua vontade saiu da unidade da minha, e todos os seus atos perderam a força da unidade e permaneceram espalhados. Então, assim, o homem saiu dessa luz única de Deus, né? Desse ato único de Deus. E aí ele perdeu a força. Quem em um ponto... Então, vamos lá. E todos os seus atos perderam a força da unidade e permanecem espalhados, quem em um ponto, quem em outro, e divididos entre eles. Estes atos humanos, não tendo unidade, não têm fontes de efeitos, nem plenitude de luz. E por isso são símbolos daquelas plantas e flores que crescem sem sol. Raquíticos, né? Sem plantas sem sol. E como estão espalhadas e divididas entre eles, não têm força duradoura e crescem míseros e descoloridos. Tá. É assim. Então o homem faz uma coisinha num canto, outro no outro canto. Não tem força, não tem unidade, entendeu? Então fica uma coisa espalhada, perdida lá num país, outra coisa perdida lá em outro canto, entendeu? Agora, se estiver na unidade da luz de Deus, que é no sol, o sol, ele ilumina a terra inteira, né? E contínuo ainda, né? Não perde o efeito. Né? Uma luz, na divina vontade, ela vai ser sempre luz. Ela vai estar sempre em ato, como diz Jesus, sempre em ato, até a eternidade, nunca vai se acabar. Então, assim, vamos supor, uma revelação de Deus, ela vai estar sempre sendo aquela verdade eternamente. Né? Se Deus criou a criação que ele fala, né, na divina vontade, a verdade que ele trouxer, né, as coisas, vai estar sempre eternamente iluminando a terra, iluminando a tudo eternamente, e ainda passado, presente e futuro, né? Agora, às vezes tem um ato humano, por exemplo, às vezes ele até tem um pouquinho lá, você fala assim, é meio raquítico, né, o que ele entende, mas só tem um efeito ali por um dia, por um momento, num lugarzinho na terra, vamos dizer assim, e passa-se os anos e aquilo se perde, né? Pode passar ali um pouquinho de tempo e já se perde, né? Porque não é contínuo, não tem essa eternidade que tem as coisas de Deus, né? Então as coisas de Deus são sempre eternas. Agora quem vive em meu querer, então vamos lá, eu perdi, não tem força duradoura e conhecem míseros e descoloridos. Assim que o homem, fazendo a sua vontade, perde a unidade com a minha, perde a fonte da vida, perde a plenitude de luz, que é plenitude, perde a fonte, né? Então os atos mortos morrem. Agora quem vive em meu querer divino vai recolhendo todos os bens espalhados pelas criaturas e deles forma um só ato. E estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive em meu fiat divino. Então agora quem vive em meu querer vai recolhendo todos os bens, né, espalhados, e deles formam um só ato. E estes atos chegam a ser direito de quem faz e vive em meu fiat divino. Não há bem que não possa tomar quem vive em meu querer, com a força bilocadora dele. Chama, recolhe e une todos os atos juntos, e ordenando-os todos em meu fiat, me dá tudo e lhe dou tudo. Depois disso, estava seguindo os meus atos no querer supremo, e milhares de pensamentos se acumulavam em minha mente, sobre as tantas maravilhas suas. Mas para não me estender muito, digo só o que Jesus me disse. Então aqui ela já estava pensando sobre, né, o que ela já conhecia, né, dos atos divinos. Aí Jesus
e pensando nos frutos, né? Nas maravilhas que são, né? Mas para não me estender muito, digo só o que Jesus me disse. Minha filha, o que se faz em minha divina vontade, fica perdido nela. E assim como é inseparável a luz e o calor, e se extingue a luz, fica extinto o calor. E se dá vida à luz, por sua natureza, a luz faz surgir junto a vida do calor. Assim, os atos da criatura, feitos nela, são inseparáveis de meu querer. Muito mais que não está sujeita a extinguir-se, porque é luz eterna e imensa. É por isso que Adão saiu de dentro da minha vontade quando pecou, mas seus atos ficaram nela. Ela pode separar-se de seus mesmos atos, mas seus atos feitos em meu querer não puderam sair, nem separar-se, porque já tinham formado sua vida de luz e de calor nela. Então já tinha formado, né? A vida e calor, né? Então é divino e amor, né? O que entra em minha vontade perde a vida dela. Formam a mesma vida, perdem os direitos de sair e meu querer diz: estes atos foram feitos em minha casa, em minha luz. Os direitos são meus, e não há força, nem humana nem divina, que possa fazer sair e separar um ato feito pela criatura em minha vontade. Eis porque os atos de Adão, feitos nela antes de pecar, estão como o ato primeiro dos quais depende a criação e os atos das gerações humanas. Então aqui, Jesus está falando. Então um ato feito na divina vontade é o ato da divina vontade. Não é o ato da criatura. A criatura está junto com esse ato. Se a criatura sai da divina vontade, como Adão saiu, o que Jesus falou? O Adão não trouxe com ele esses atos. Não era direito de Adão. Adão perdeu esses direitos, porque esses direitos é da divina vontade. Enquanto a criatura está junto com a divina vontade, ela possui esses direitos. Né? Jesus acho que estava falando aqui para cima, né? Que eu não tinha entendido direito ali, mas então ela possui todos esses direitos quando ela está unida à divina vontade, né? Mas quando ela sai da divina vontade, assim como Adão saiu, Adão perdeu esses direitos. Mas como foi é da divina vontade, né? Todo esse ato são atos eternos, então não morre. Né? Se fosse ato humano, morre. Isso Jesus estava falando em cima. Os atos humanos, um colar, ainda morre. Mas um ato feito na divina vontade é vida constante, perene. Então, tudo que Adão fez na divina vontade continua vida, ainda continua gerando vida divina. Assim, continua a criação, continua em ato, né? Não se acabou, né? Vamos dizer, porque foram feitos na divina vontade e as coisas divinas são eternas, mas os direitos são de Deus e não de Adão, né? Então é isso que eu entendi. Eis que porque os atos de Adão feitos nela antes de pecar estão como ato primeiro, né? Então são o primeiro dos quais depende a criação. Então Adão fez todos os atos para a criação continuar tendo vida, né? Mas ele não tem esses direitos. Esses direitos é da divina vontade, né? Então, agora suponha que você saia de dentro de minha vontade. Você sai e fica fora, mas suas ações não saem, né? Nem tem direito de sair, nem podem. E até que você esteja em meu querer, seus atos são os meus e são teus, né? Então, enquanto você está no querer divino, seus atos são meus e são teus. Então, é nosso, você possui. Mas se você sai, você perde os direitos. É isso que eu estava falando, né? E como foram feitos no reino de minha divina vontade e não no humano querer, ficam como os meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti, né? Então, ele está falando, então os atos de Adão é Adão. Parece que foi Adão que fez, mas os direitos é divino, entendeu? Mesmo que ele saiu. Então, vamos supor que se a Luísa saísse da divina vontade, tudo que ela escreveu, foi a Luísa que escreveu. Mas os direitos é da divina vontade, né?
entendeu? Vamos supor que se fosse isso, né? Todos esses atos que ela fez até agora, que ela estava pensando nos atos que ela tinha feito, né? Então, que para a gravação aqui do meu celular com 30 minutos, para. Aí caiu aqui. Então, a Luísa estava pensando nos atos dela, tal, ali, né? Então, Jesus falou para ela, né? Então, vamos supor que se ela saísse, todos esses atos que ela estava lembrando ali naquele momento, tudo que foi feito, ela perderia os direitos, né? Direito seria da divina vontade. Mesmo que lembrasse que foi ela que fez, né? Porque a gente lembra de Adão sempre, né? A gente está sempre lembrando de Adão. Mas os direitos são da divina vontade, né? Então, não é a criatura que faz. É Deus que faz na criatura. Então, ela não possui. Deus só dá os direitos enquanto ela permanece nessa vontade, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. E como foram feitos no reino da divina vontade, não no humano, ficam como meus direitos, apesar de serem vistos e conhecidos como feitos por ti. Agora você deve saber que tudo que você faz em meu fiat servirá como ato primeiro às outras criaturas, para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino do meu fiat. Então, assim, Adão fez os primeiros atos da criação, né? E permanece até hoje. Só que os direitos é da divina vontade. Adão perdeu os direitos, né? Os atos da redenção é de Jesus e de Maria, né? Agora, os atos do fiat divino, da vida da divina vontade, a Luísa é que faz esses primeiros, né? Agora você deve saber que tudo que você faz em meu fiat servirá como ato primeiro, né? Então é ela que está fazendo esses primeiros atos da divina vontade, né? Assim como Adão fez na criação, as outras criaturas, para viver no reino dela, como ordem, regime e vida daqueles que vivem no reino de meu fiat. Por isso te recomendo tanto girar nele, te vigio, te acompanho. Muitas vezes o faço junto contigo, porque não só servem para ti, né? Mas devem servir como atos primeiros e como modelos de quem deve viver no reino do meu fiat divino. Então vamos pensar aqui. Adão perdeu os direitos, né? A Luísa não perdeu. Aí quem ficou com todos esses direitos da criação foi Jesus, né? Porque Jesus veio à Terra, refez todos os atos de Adão e completou, né? Fez completo. Mas enfim, eu não sei se isso está correto. Mas pensar aqui na Luísa, né? Que ele está falando que ele está junto, por isso que ele está fazendo junto com ela, tanto ele está vigiando, tanto zelo, porque serão bens para todos os demais que vierem a viver na divina vontade, que esses são os primeiros atos do reino, né? Da vinda do reino sobre a terra. Então, é isso que eu entendi por enquanto esse trecho. Amém, Fiat.